Parabéns! Você encontrou um vídeo e eu reconheço a sua fome pelo Espírito. Eu não acho que seja à toa ou natural que você encontre justamente esse vídeo para falar sobre o batismo do Espírito Santo. E eu penso que talvez você tenha buscado e encontrado inúmeros outros vídeos que talvez não sanaram a sua dúvida. Eu preciso dizer algo a você, se você chegou até aqui, esse vídeo está sendo gravado sem cortes, sem edição, apenas com uma fome dentro do Espírito, que eu quero muito compartilhar ela com você. A ideia aqui desse vídeo não é ensinar para você um protocolo para que você encontre o batismo com o Espírito Santo, mas condicionar o seu coração e tentar alinhar aquilo que você espera e almeja para um local correto. Eu acho que o primeiro ponto é a gente definir o que é batismo no Espírito e o que não é. Quando você aceita Jesus, quando você reconhece Ele como o seu único e suficiente Salvador, a tua vida dentro do Evangelho, ela passa a receber o Espírito Santo. Então, quando as pessoas falam, não, falta você receber o Espírito, de maneira incorreta, elas interpretaram o texto apenas dessa forma. E isso não quer dizer que seja uma realidade. E por que eu estou dizendo isso para você? Para você voltar lá e falar, vocês estão errados? Não. Para que o teu coração ele tenha calma, e mais do que calma, para que a tua alma, para que o teu espírito, ele realmente se regozije dentro de uma movimentação muito específica de quem Deus é. Eu preciso abaixar um pouquinho aqui a luz porque tá ficando um pouco calor aqui para mim e aí acaba me incomodando muito, a luz estava muito forte aqui. Ou seja, quando nós falamos sobre batismo no Espírito, quando nós falamos sobre uma vida dentro do Espírito, a gente precisa distinguir algumas coisas. Aqueles homens em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando eles estavam orando, eles já conheciam o Espírito. Eles sabiam que esse Espírito estava ali. Então, considerando essa corrente, eles já tinham reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Logo, se eles já tinham reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles já necessariamente poderiam perceber quem era o Espírito. É claro que Atos 2 marca a descida do Espírito. Ou seja, eles reconheciam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles sabiam que de alguma maneira o Consolador viria, mas agora eles precisam provar disso. Partindo de Atos 2, tanto na casa de Cornélio, quando eles oram e o Espírito desce, quanto em Atos capítulo de número 19 ou 17, eu não lembro agora de memória, mas quando alguns discípulos falam assim, nós nem sabíamos que o Espírito tinha descido, ou nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Eu não quero trocar uma ideia com você aqui e explicando terminologias e inúmeras coisas. Nós estamos aqui para que você busque o Espírito como um rio, e um rio de águas vivas. Que enquanto eu falo, você comece a perceber esse Espírito agindo e se movimentando em você, como águas. Então, a primeira coisa é perceber que é uma terminologia a ideia de batismo no Espírito Santo. Porque se você aceitou Jesus Cristo, o Espírito já está em você. Tanto que, na medida em que você caminha na fé, e talvez você seja um novo convertido aqui, você vai reconhecendo o caráter do Espírito em você. E que caráter do Espírito é esse? É o fruto do Espírito. Não frutos, mas o fruto. E dentro desse fruto, assim como uma mexerica, ou tangerina, ou bergamota, independente da sua região, esse fruto tem outros frutos dentro dele. Então, o fruto do Espírito
você observa o fruto. E aí dentro do fruto do Espírito, você vai ter longanimidade, amor, mansidão e tantas outras coisas. Ou seja, um filósofo ele diz que a fé e o amor sem o Espírito Santo são difíceis de alcançar a plenitude. É como se esse teólogo e filósofo estivesse gritando aos nossos corações. Quando você aceita Jesus e você começa a se relacionar com o Espírito ele passa a tomar conta do seu ser. E tomando conta do seu ser, ele toma conta da sua vida. Tomando conta da sua vida, ele toma conta do teu espírito. Qual espírito esse, se ele é um espírito? O teu espírito ou a tua alma. Aquilo que inconscientemente você por inúmeras vezes não controla. Então, batismo com o Espírito necessariamente não está associado a não ter o Espírito. Tanto que em outras tradições teológicas, a ideia é que quando você aceita Jesus, você já recebeu o Espírito. Se você recebeu o Espírito, partindo disso, você pode buscar os dons. E aí você começa a buscar os dons. Dentre esses, o dom de línguas, que é aí que você está aqui. Porque se você busca o batismo com o Espírito Santo, você busca o dom de línguas, você começa a ter uma noção mais clara de como fazer essa busca. E aí você faz, você jejua, você ora, você se consagra, você faz inúmeras coisas. E você vai vivendo essa busca constante que cá para nós, por inúmeras vezes, parece muito que nós estamos vivendo como se fosse num legalismo. O que é legalismo? Legalismo é quando a minha vida ela passa por leis, ou seja, essa é a lei tal, essa daqui é a lei Y, essa daqui é a lei D. E aí a minha vida ela vai se tornando essa realidade de leis. Então, se eu fizer A, eu fiz B. Se eu fiz B, eu ganho C. Então, sem perceber, a busca pelo Espírito Santo, ela vai se tornando essa regra. Jejua. Pô, mas eu já jejuei um mês. Não, mas sobe um monte, eu já subi em vários montes. Não, mas eu fiz tais coisas, eu já realizei isso e aquilo e nada aconteceu. Pois é. Por quê? Porque o Espírito, ele é uma busca, mas enquanto você o busca, ele o quebra. Enquanto ele o quebra, ele o refaz. Enquanto ele o refaz, ele te monta. E na hora que ele te monta, aí talvez você esteja pronto para receber um óleo e um azeite. É um processo de conversão. Tem inúmeras pessoas que falaram em línguas estranhas na primeira vez que elas foram lá na frente, aceitaram Jesus. Mas depois provavelmente o tempo passou e essas pessoas agora elas não falam mais em outras línguas, elas falam na língua dos homens e não na língua do céu. Entre falar na língua dos homens aquilo que os homens querem e falar na língua do céu, escolha falar a língua do céu. A realidade então é que esse vídeo ele está aqui para te conduzir a uma busca por esse batismo. Agora que você entendeu o que é um batismo no Espírito Santo, eu preciso dizer para você qual é esse mecanismo em que quando o Espírito desce, essas línguas estão dentro de você. E aí eu sei que você já ouviu inúmeras coisas assim, ó. Não, as línguas estão aí, fala, as línguas já vieram na sua mente, fala, as línguas já isso e aquilo. Ah, mas essa minha língua estranha aqui parece com a do outro. A primeira coisa, antes da gente entrar nesse ponto, que é importante, como você está lidando com a ansiedade que tem no seu coração que você precisa desse dom? Será que você precisa desse dom por conta da comparação que você está criando? Será que você precisa desse dom porque você necessariamente precisa muito, assim, mostrar para as pessoas inconscientemente que você fala? Ou inconscientemente que você é usado? Ou então você se sente vazio porque os outros têm e você não? É lógico que é difícil eu pontuar isso aqui a você, porque é pesado. Mas se a gente pensar na realidade, o que o teu coração diz, partindo pelo Espírito e o Espírito filtrando agora, o porquê você quer tanto isso.
E, vamos lá, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala, busquem os dons com zelo. E quando ele fala de profecia, então eu me amarro, mas esse aqui não é um assunto de profecia, mas ele fala assim, é bom que todos profetizem. É bom que todos profetizem. Ah, mas vamos lá. Se o teu coração não estiver alinhado em Cristo, e esse alinhamento for um alinhamento em que Jesus precisa olhar para você em um lugar que, cara, isso aqui está te trazendo peso. Jesus não pode olhar para você com esse lugar. A quantidade de vezes que nós queremos algumas coisas dentro da igreja, no sentido de um dom, no sentido de uma língua estranha, no sentido de A e B, porque nós estamos buscando uma autoaprovação para nós encaixarmos dentro de um lugar. Mas também a quantidade de vezes que nós não buscamos o Espírito Santo, porque nós dizemos que essa é a nossa personalidade e nós não usufruímos de certos dons. Então, se você pode buscar todos os dons, por que você não os busca? Ah, mas esse aqui tá difícil. Talvez esteja difícil, porque existe uma ansiedade para tê-lo. E a ansiedade é a falta de confiança em Deus. E aí nós temos as inúmeras histórias de que faz, Senhor, como o Senhor fez com o fulano, porque o fulano dormiu e ele sonhou que estava falando línguas estranhas. Ou seja, nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixinha, dentro de uma redoma, e nós vamos deixando que isso se torne, nós vamos deixando que isso se torne uma movimentação espaçada de como o Espírito age. E aí a nossa realidade, ela é essa e de todas as formas. O Espírito faz assim, o Espírito se move desse jeito, e não, porque no congresso eu vou receber o Espírito. Não, porque na oração de fulano de tal eu vou receber o Espírito. Não, porque quando o Espírito Santo vier, eu acho que ele vai me usar desse jeito. Não, porque eu não quero chorar. Não, porque eu quero que seja no monte. Não, porque... E Deus honra a sua expectativa. Mas talvez esse vídeo aqui seja para que Deus alinhe a sua expectativa no lugar certo. E o lugar certo é um lugar sem peso. O lugar certo da sua expectativa é quando você lança toda a sua ansiedade sobre ele. Então, quando eu começar a falar com você sobre uma mecânica do Espírito, não subestime que um vídeo como esse, o Espírito Santo, ele pode, quem sabe, passar da tela e entrar dentro do seu coração. Ah, não, mas o Espírito vai passar da minha tela? É só um modo de expressão. O que eu estou dizendo é que talvez não foi por acaso que você entrou aqui. Eu quero explicar para você não uma mecânica de receber um batismo, não uma mecânica de oração em línguas, mas de como isso funciona de uma maneira talvez até um pouco científica. Porque quando as pessoas falam para nós que não, a língua já está na sua mente, é só você falar, não tem língua nenhuma na minha mente. O que está acontecendo? Quando as pessoas falam assim, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, que aí e tal. E a gente pensa, não, mas é porque a minha língua enrolou. Não, não. É porque a repetição de algumas palavras, de qualquer coisa, ela tira, em aspas, o meu nervosismo do momento. Porque o meu cérebro ele entra em um modo um pouco mais relaxado. Por quê? Porque eu não estou pensando no que eu vou falar. Eu estou aqui, ó. Glória, 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 glória. Ah, não, mas é porque eu acho que a minha língua enrolou. Tudo bem, não tem problema. Vamos utilizar uma outra expressão. Santo. Deus é santo, santo, santo. Por que por inúmeras vezes os pregadores falam sobre essa repetição? Necessariamente, se o cérebro ele entra em um estado de flow, ou quase isso. E aí, a tua mente, ela se torna mais branda para receber algumas situações distintas. Eleonai, você está dizendo então que
o espírito me possui e eu perco a minha consciência? Nunca eu diria isso. Mas o que eu estou te dizendo é que algumas coisas que acontecem, elas não são emocionalismo. Elas são justamente para quebrar a sua emoção. E aí, você começa a desenvolver as línguas. E aí esse é um problema. Porque talvez a sua primeira, eu lembro que eu fui batizado no Espírito, acho que eu tinha 11 anos de idade, ou 10. Mas no dia que eu fui cheio mesmo, eu lembro que eu pulava, cara. E aí eu me lembro disso, tô me lembrando disso agora, e o meu coração, ele anseia, sabe, pelo Espírito agora. Eu lembro que comecei a pular, e aí eu pulava muito. E como se fosse hoje, eu olhava assim pra baixo, ó, eu era um menino. E no que eu olhava pra baixo, eu via os obreiros assim, ó. Não é que eles estavam me empurrando. É que eu pulava tão alto, que eu consegui olhar eles assim, ó, pra baixo. Nesse dia eu fui cheio, de fato. Mas eu lembro que antes disso, nós fazíamos ilhas de oração. E a minha irmã foi uma peça fundamental na minha vida acerca disso, porque ela falava, fala da glória, da glória, da glória. E aí todo mundo começava ali. Mas você tinha uns que não falavam. Você tinha outros que falavam. E aí eu lembro que o começo era muito parecido. Tinha gente que falava... É quase que um balbuciar. Por quê? Porque é um idioma. É um idioma porque ele é silábico. Então você tem uma construção, não é A, O, I, A. Não, não, não. Ele é silábico. Porque você constrói ele. Não é algo natural. Tanto que você vai na congregação cristã do Brasil, você escuta aquelas línguas estranhas e você fala, uau. Construídas. Feitas. Organizadas. E você fala, isso aqui só pode ser divino. Mas eu me lembro que alguns dos meus amigos, eles começavam desse jeito, e eu também, e aí... E eu falava, não fui batizado. Ao invés de pensar, cara, eu recebi algo, nós pensávamos, não fui? As pessoas, elas falam que nós renovamos as nossas línguas estranhas. Depende. Você pode ter variedade de línguas. Ou necessariamente você pode melhorar o dialeto da língua que você tem. Olha, é coisa estranha. Eu não vou me ater nisso. Mas sabe quando alguém tá falando assim, e do nada ele vem, e passa um tempo, a tua língua, ela muda? Você vê uma renovação de línguas. Só que eles definem renovação de uma maneira que eu não gosto muito. Eu gosto de falar que a tua língua progrediu, talvez para uma fluência. Tanto que quando você começou a falar, e hoje que você já fala com frequência, muda. É por isso que talvez Paulo fala, orai sem cessar, esteja em espírito de oração. Como que eu consigo estar em espírito de oração se a todo momento eu estou pensando em algumas coisas? Línguas. Só que o que eu estou dizendo para você é que isso não pode ser um peso sobre você. Não pode fazer menos crente. Uma vez eu li um livro muito pesado e esse livro acabou com a minha vida. Ele falava sobre a oração. E ao mesmo tempo que ele me incentivava, ele também me destruía, porque eu não tinha tanto tempo para orar daquela forma. Então tome cuidado nos cursos que você entra, nos vídeos que você vê, porque esse peso, ele não é um peso divino. Ele não é. Então, pense que esse mecanismo, ele também está associado a receber o Espírito, porque o meu intelecto está a todo momento dizendo para mim que isso é algo que eu preciso ter medo.
Aí eu acho que é o límbico, né? O campo límbico, ele joga informações pro meu córtex pré-frontal, que eu tô com medo. Por quê? Porque é algo novo. Então, eu não quero me ater a questões teológicas, isso aqui não é uma discussão teológica, isso aqui não é nada disso. Mas o que eu tô falando com você é, o Espírito quer te pegar hoje. O Espírito quer te pegar agora, com você assistindo isso aqui, cara. Então, não é só sobre falar em línguas ou não, é... E se ele te pegar agora e você começar a chorar aonde você tá? Ele pode? E se ele te pegar agora e você cair no chão aonde você tá? Ele pode? Não, mas eu acho que cair no chão não é algo que eu goste. Eu acho que cair no chão não é algo que eu considere muito. A realidade é que o Espírito ele vai olhando para nós e ele vai movimentando o nosso ser e quebrando o nosso espírito e a nossa alma para que nós o encontremos. Sabe aquela música lá? É num ambiente de glória, num ambiente de glória. Anjos e querubins exaltam o Rei da Glória. É quando a nossa movimentação com o céu, ela se torna uma só, ao passo que tudo que há em mim flui como um rio. E esse rio vai fluindo. E esse rio vai se movimentando de uma maneira e de uma forma tão profética, tão espiritual, tão tão poderosa, ao passo que essa vai sendo a nossa vida do Evangelho. Deixa eu mexer aqui na câmera. Ou seja, tudo quanto o Cristo precisa de nós é essa entrega semelhante quando eu me entrego ao passo que é isso aqui. Não, o que está acontecendo hoje no culto? Eu não sei, mas eu estou aqui me entregando. Eu estou aqui me lançando. Por isso que eu falo, nós pegamos o Espírito e colocamos ele dentro de uma caixinha. E aí o Espírito precisa se comportar da maneira que eu quero. Não, peraí. Não é desse jeito aqui. De que jeito que é? Não é desse jeito aqui. Eu não quero que você me use desse jeito aqui. Eu quero que você me use assim. Eu quero que você faça assim. Então, entenda que não é mais como receber o batismo. Agora passa a ser como ter uma vida com o Espírito. Como eu me torno amigo do Espírito. Como eu respiro o Espírito. Como eu fluo através do Espírito. É essa a ideia. Por isso que eu estou, em aspas, gastando tempo para tentar quebrar em você uma ansiedade. Então, se o Espírito está te tocando agora, se você está vendo lágrimas caindo dos seus olhos, você precisa honrar isso e falar, Espírito Santo, eu te honro aqui. Oh. Então, quando eu falo de mecanismo, quando eu falo dessas construções, o que eu estou dizendo é que não dá para você receber esse vídeo
que um amigo te mandou e falou assim, cara, eu assisti o vídeo desse cara aqui, eu fui batizado. E você entrar nesse vídeo pensando que isso aqui é um curso de como ser batizado no Espírito. Não, eu tô te apresentando um amigo. Eu não tô te apresentando uma força ativa, eu não tô te apresentando alguém, eu não tô te apresentando nada. Tanto que a gente já vai encerrar esse vídeo. Eu tô te apresentando um amigo. E esse amigo está dizendo pra você que você precisa parar de encaixotá-lo. Eu quero que você remova todas as suas distrações agora. Se você tiver uma música de fundo e quiser colocar, eu não vou colocar aqui, porque depois vão falar que é emoção, vão falar que eu fiz uma lavagem. Não. Mas lembra que a tua emoção, que o teu cérebro, nesse momento, tá te dando inúmeras informações que é emoção e que é da tua carne. O que o diabo tenta é de fato fazer com que você não encontre o poder do Espírito. E aí você vive uma vida alinhada e associada sem que o Espírito esteja aí. Ah não, mas se eu falar em outras línguas agora e essas línguas forem do diabo, não tem como ser que você aceitou Jesus, né? Não tem como ser porque o seu coração tá limpo, não tá? Não tem como ser porque essa é a tua motivação? Não, né? Então pronto. Nós vamos orar agora. Mas de fato eu sinto o Espírito aqui e eu tava esse dia aqui testando alguns setups. E o meu estômago tá queimando e eu não tenho azia, não tenho nada. Eu falo, cara, eu já comi, já almocei. Ele tá queimando. E eu acho que é isso. Feche seus olhos e faça assim, ó, como quem recebe. Isso. O silêncio da minha voz não é porque o vídeo parou. É porque a gente é ansioso até para orar, para receber oração, para receber poder de Deus. Precioso amigo. O Senhor que soprou a minha alma para fazer esse vídeo. E da forma que nós estamos gravando aqui, é como vai subir. Comece a visitar o teu filho e a tua filha agora. Vem com o teu bálsamo, sopra, Espírito. Sopra. Eu vou começar a falar de coisas que talvez você possa estar sentindo, mas isso não é para te influenciar ou guiar você como uma neurociência, não. É só para tirar o medo de você. Talvez agora você está tremendo. Talvez agora a tua respiração está mais ofegante. Talvez agora o teu coração esteja disparado. Talvez agora lágrimas caiam do seu espírito. O Espírito está te tocando. Dobra a tua porção, Senhor, sobre cada um que está assistindo agora. Vem, Espírito, e sopra.